Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai visualizar esse vídeo, mas eu quero tão somente agradecer a Deus por tudo. Tardezinha maravilhosa, nós estamos aqui em casa e, como de costume, sempre gosto de ler um pouco as Escrituras e falar um pouco do seu grandioso amor. E eu quero deixar para a vossa meditação um texto sagrado que se encontra aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versos 4 e 5. O texto diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, diante do cenário que estamos vivendo, diante da pandemia que estamos ainda enfrentando, diante do cenário que vemos o mar de sangue que está sendo derramado pelo Talibã, diante das organizações comunistas em querer exatamente tomar não só o Brasil ou o controle do Brasil, como também o controle mundial, o mundo está em pânico. As nações, as pessoas estão exatamente em pânico diante da perca dolorosa dos Estados Unidos por conta de um erro do presidente Joe Biden. Nós percebemos o quanto é doloroso como ser humano ver o cenário, porque o mundo está em caos, as pessoas estão sem paz, sem comida, sem trabalho. As pessoas estão cada dia mais descreditando numa solução. O cenário da igreja hoje é doloroso, as pessoas só pensam em si mesmas, se esqueceram exatamente do convívio social, da preocupação mútua das pessoas que estão exatamente mas precisando de um abraço, de uma alimentação e até mesmo de um oi. É nesse cenário também que João vivia de encontro aqui no livro de especial, no Apocalipse. João escreve esse livro num cenário também doloroso, onde a igreja estava massacrada pelos decretos dos imperadores, pelos decretos de Roma, onde os imperadores tomaram por si o título de Deus e queriam ser adorados como uma divindade. É exatamente nesse cenário onde João está. As igrejas da Ásia estão sofrendo. O único apóstolo vivo é ele. Ele está preso em Malta, numa ilha terrível, vulcânica, e é aqui que João está preso. As portas estão fechadas porque a ilha de Malta só tinha uma entrada. Para o evangelho era difícil, mas as portas da terra fecharam. Daí então abre-se uma janela no céu e João vai para lá. É aqui exatamente onde João manda um recado. Aliás, Deus dá a João um recado para mandar para a sua igreja. E é uma mensagem de paz, para que João possa compreender e passar para aqueles homens que ele estava no controle. Essa saudação é tríplica, vem do Pai, Filho e o Espírito Santo. Note que o texto diz assim:
João, às 7 igrejas que está na Ásia, graça e paz seja convosco. Aí ele fala, da parte daquele que é, que era e que há de vir. João mostra aqui que o mesmo Deus de Adão, que puniu Adão, é o mesmo Deus que estava com eles ali. É aquele que é eternamente. É aquele que está no controle. É aquele que além de estar, é e há de vir. João mostra os 3 períodos de tempo. O Senhor é no passado, é no presente e será no futuro. O que é no presente? Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele diz para mim hoje e para você, diante do cenário que vivemos, tenha paz e ela seja convosco. Depois ele usa a expressão em dizer, e da parte dos 7 espíritos, da parte daquele que tem os 7 espíritos que está diante do seu trono. Ele mostra aqui o Paracleto, o Consolador, aquele que geme com a igreja, que chora, aquele que guarda ela, aquele que está também consolando as vidas, as famílias, aquele que está exatamente preparando a igreja, porque ele é o penhor, ele é o símbolo da promessa. Ele veio, é aquele exatamente que nos garante seriamente uma vitória salvífica, porque ele é o Consolador, o professor, aquele que faz lembrar que as promessas de Jesus ainda estão vivas, fervorosas no nosso coração. Mas o texto ainda diz mais, o texto ainda mostra que Jesus também sauda-nos com a paz, e ela seja conosco, porque o texto diz, e da parte de Jesus Cristo, aí então ele mostra o perfil desse noivo, e ele mostra aqui algumas partes importantes. Ele fala, e da parte de Jesus Cristo, que primeiro é fiel testemunha, segundo, o primogênito dos mortos, e o terceiro, o príncipe dos reis da terra. João mostra aqui que Cristo, só Cristo é a fiel testemunha. Todos nós testemunhamos de algo, mas somos falhos, nós não temos a fidelidade que ele tem. Cristo não foi um popstar, Cristo não procurou status para si, Cristo não procurou se apresentar, ele testemunhou desde o começo até o fim de um Deus soberano, de um juízo que vem, de uma redenção salvífica e de um plano arquitetado desde o Gênesis. Esse Jesus, nosso Senhor, ele é fiel porque ele disse não só aquilo que ele ouviu, mas aquilo que ele viu. Ele é fiel porque ele não acrescentou uma vírgula, uma letra a mais daquilo que o Pai lhe ensinou. Ele é fiel porque ele louvou, ele exaltou aquele que é maior exatamente que ele, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é fiel porque enquanto ele andava em carne, ele sempre foi obediente à sua palavra. Ele é fiel porque ele trouxe para mim e para você a redenção. Ele foi fiel até a morte, e até a morte de cruz. Ele foi cuspido, foi massacrado, mas ele foi fiel. É por isso que ele é a fiel testemunha. E não negou o seu Pai, não negou nenhum momento. Importante também aqui é que João diz outra característica. Ele mostra que ele é o primogênito dos mortos. A expressão primogênita significa primeiro de muitos. E João está dizendo aqui, mesmo que vocês morram por amor ao Evangelho, ele foi o primeiro da ressurreição e levará você. Segunda coisa que você precisa entender é que o terror que atormenta o ser humano é a morte. Mas aqui o texto diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele nos assegura uma vida salvífica. Ele nos assegura também, exatamente, a uma redenção, a uma ressurreição. E mais, João aqui bate o martelo dizendo que além de tudo isso, ele é príncipe. Ele é príncipe. De que, Zé Paulo? Dos reis da terra. Os maiores impérios, Napoleão Bonaparte, os maiores imperadores, Júlio César, os maiores imperadores, reis como Nabucodonosor, Nabopolassar, homens como Joaquim e outros e mais outros, Salomão, Davi. Cristo é príncipe.
Ele é maior do que Roma, ele é maior do que a Babilônia, ele é maior do que o Papa, ele é maior do que qualquer pastor, ele é maior do que todos os presidentes. Ele é maior do que Barack Obama, George W. Bush, ele é maior do que Lula, ele também é maior do que Bolsonaro. Ele é maior. Então o texto está dizendo aqui que ele é príncipe. E nós precisamos entender que, como disse Daniel, é ele quem muda as reis e coloca reis no poder. Falamos de política, brincamos exatamente com teorias da conspiração, mas se esquecemos que ele está no controle de todas as coisas. E o texto ainda diz mais uma coisa e eu finalizo aqui. É que mediante ele sendo o rei dos reis, ele faz questão de dizer a mim e a você: tenha paz por uma única razão. O texto diz que ele nos ama, e a expressão amar aqui está no presente. Não amou ontem no passado, não amará no futuro. Ele ama você eternamente. Um amor vencedor, que você não faz nada para ele amar mais ou amar menos. Ele continua lhe amando. E segundo onde o texto diz que além de ele nos amar, ele com o seu sangue nos lavou. A Bíblia King James faz questão de dizer que além de ele nos lavar, ele nos banhou, estando eu e você todo sujo, com pecado. É por isso que esse Deus, ele é soberano. Então não temos que temer ao mal, não temos que temer ao que vem, não temos que temer exatamente a nada, porque ele continua no controle. E eu finalizo uma coisa a você: a paz seja convosco. Tranquilize o seu coração, porque o nosso Deus ainda continua no controle de todas as coisas. Amém.